Olá pessoal, continuando então com as nossas videoaulas, hoje estaremos falando sobre vetores em algoritmos. Para conseguirmos entender os vetores, imagine uma variável declarada com os tipos primitivos já conhecidos. Por exemplo, o nosso tipo texto, inteiro, booleano, numérico, caractere. Agora, imagine dividirmos essa variável em 5 partes. Conseguiu imaginar? Seria como? Por exemplo, se a gente tivesse uma variável aqui de nome, do tipo texto. Se a gente dividisse ela, não ficaria teoricamente dessa maneira? Não seria isso? Dividir em 5 partes? Um vetor definido inicialmente com um tamanho fixo e a partir daí podemos navegar pelas suas posições guardando ou exibindo informações lá existentes. Então, a gente vai poder definir no algoritmo o tamanho do nosso vetor, que aqui nesse caso, nesse exemplo que a gente imaginou aqui no nome, é um vetor de tipo texto, de tamanho 5. A gente vai poder navegar por essas posições, guardando ou exibindo valores aqui dentro, que estavam aqui dentro, ou que o usuário digitou, e a gente já conseguiu guardar aqui dentro, ou que já estavam aqui. Bem, se a gente considerar então uma variável x simples de um vetor de 5 elementos, como que a gente poderia imaginar? Ó, então x aqui é uma variável comum que a gente já conhece, com o valor 8 lá dentro. Aqui um vetor y de 5 elementos. E aí, para a gente conseguir guardar informação aqui dentro desse vetor, a gente vai precisar navegar por ele. Então, pela primeira posição, pela segunda, pela terceira, pela quarta e pela quinta. Lembrando que, na maior parte das linguagens de programação, os vetores iniciam-se com seu índice a partir de zero. Então, se a gente quiser navegar por esse vetor, teoricamente, nós precisaríamos começar pela posição zero, que nesse momento está com o valor 10. Depois, passando para a posição 1, que é o valor 5, para a posição 2, que é o valor 0, para a posição 3, que é o valor 80, para a posição 3 ou índice, desculpa, para a posição 4 ou índice 4, o valor menos 3. Através desses índices, a gente vai conseguir navegar dentro do vetor. Ou para fazer uma leitura, guardar o valor que o usuário digitou, ou uma escrita mostrando que já estava guardado lá dentro. Bem, na declaração de vetores em algoritmo, a gente vai seguir quase a mesma lógica para a declaração de variáveis, usando a palavra declare. Depois aqui o nosso tipo, que a gente já conhece os nossos tipos primitivos, texto, numérico, booleano, caractere. Essa parte especial que aparece aqui é o que eu disse ali atrás, no slide atrás, anterior, que é o tamanho do vetor que a gente quer declarar. Então a gente precisa usar esse abre colchete, o tamanho dele e fecha colchete. E aqui então o nome então do nosso vetor, ponto e vírgula, que é obrigatório para o algoritmo e obrigatório para o C#. Seguindo então essa estrutura, a gente pode então já definir um exemplo. Ó, declare texto de tamanho 3 com identificador com nome de endereço. Então a gente tem um vetor chamado endereço, que ele é do tipo texto, declarado aqui, ó,
informado aqui de tamanho 3. Se a gente fosse imaginar isso então na memória, como ficaria? Não ficaria isso aqui, ó? Não seria isso então? Não seria isso então um vetor de endereço de tamanho 3, onde aqui nós teríamos o índice 0, o índice 1 e aqui o índice 2, certo? Então, em um determinado momento nós estaremos aqui no 0, guardando o valor que o usuário digitou, e num outro determinado momento no índice 1, e num outro determinado momento no índice 2, guardando ou exibindo informações aqui dentro. Bem, para a gente fazer a leitura, então, para a gente pegar o valor que o usuário digitou, para a gente pegar esse valor e guardar em memória, nós precisaremos usar, então, a instrução leia, que já é conhecida, né, para a gente nas variáveis. Abre parêntese. O nome do nosso vetor, eu coloquei aqui o nome do identificador, o nome do nosso vetor, e em qual posição a gente está querendo guardar. Na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição n. Aqui fecha o parêntese e ponto e vírgula, continuando a utilizar ponto e vírgula no algoritmo e no C#, que é obrigatório. Então, para a gente visualizar melhor, um exemplo aqui, ó, leia, guarde para mim então o que o usuário digitou, onde? No vetor endereço, em qual posição? Na posição 2. Então, imaginando isso na memória, nós teríamos isso, um vetor de 3 posições que a gente declarou anteriormente. Então aqui na posição 2, então seria 0, 1. Lembrando que, 0, 1, 2. Então seria nessa posição que o usuário, que o algoritmo estaria guardando o valor que o usuário digitou. Certo? Então, para a gente fazer um escreva, né, um mostre para mim o que está lá dentro do vetor, a gente vai usar a mesma instrução utilizada para variáveis. Escreva, abre parêntese, nome do identificador, o nome do vetor, que identifica ele dentro do nosso algoritmo, abre e fecha colchetes, a posição que eu quero exibir, fecha parêntese e ponto e vírgula, obrigatório. Então, escreva endereço na posição 2. Mostre para mim o que está dentro de endereço na posição 2. Se a gente for considerar que o usuário guardou esses 5x aqui na posição 2, ele vai estar exibindo os nossos próprios 5x. Então, pensando um pouco diferente, né, um pouco mais a fundo, se a gente for observar aqui, nós só trabalhamos com uma posição do vetor. Igual aqui, ó, visualizando melhor, no layer, por exemplo. Aqui nós só fomos direto na posição 2. Se a gente fizer esse layer aqui, por exemplo, na posição 0, só que mais uma instrução, nós vamos atingir só a posição 0. Então, para que a gente consiga navegar dentro do vetor de forma rápida e bem mais prática, nós podemos usar as estruturas de repetição, onde nós podemos informar então onde vai ser o início que a gente vai começar essa navegação e o final. Normalmente a gente sempre define o início por 0, porque a maior parte das linguagens de programação iniciam-se o vetor a partir do índice 0 até o tamanho total dele menos 1. Então, por exemplo, se a gente definiu então um vetor de texto, né, chamado endereço de tamanho 3,
nós começaremos de 0 até 3 menos 1, que é 2. Então, seguindo o nosso modelo aqui, a mesma lógica, declare o tipo, identificador, o tipo, tamanho do nosso vetor, identificador. Usaremos a instrução de repetição para i até n, que é o tamanho do vetor menos 1, faça. Escreva o nome do nosso vetor. Em qual posição? Na posição i. Por quê? Porque a nossa estrutura de repetição, a cada momento, ela vai estar valendo um valor para i. Então, quando i estiver valendo 0, a instrução de repetição vai exibir o que está na posição 0 do nosso vetor. O escreva, na verdade, né? A instrução escreva está exibindo a posição 0 do nosso vetor. E assim sucessivamente. Então, imaginando então numa prática, né, no exemplo prático, declare então texto de tamanho 3, o nosso vetor chamado endereço. A gente vai usar uma variável i aqui para incrementar. Aqui então estamos inicializando ela com 0. Então, imaginando isso aqui na memória, essa execução, imaginando essa execução está na memória, aqui nós temos então o i, e aqui nosso vetor de endereço. De 3 posições. Tudo bem? Então, inicializamos nosso i com 0. Então, i começa com 0. Vamos supor que aqui dentro do nosso endereço estejam esses valores, ó, apenas para exemplo. Então, aqui também para ajudar no entendimento, posição 0, posição 1 e posição 2. Então, para ir começando de 0, que a gente definiu aqui em cima, e está valendo 0 na memória, até 2, que é o tamanho do nosso vetor menos 1, faça. Escreva na tela no vetor endereço, que é esse aqui, na posição i. E está valendo 0, então ele vai mostrar o que na tela. Vai estar mostrando A. Eu vou colocar uma setinha aqui só para a gente identificar onde que a instrução está. E aí, fim para, ele vai incrementar o i, ele vai passar o i para 1 e vai fazer escreva no nosso vetor endereço o que está no nosso vetor endereço em qual posição? Na posição 1, que agora ele já incrementou o i. Então ele vai mostrar o que está aqui dentro. Fim para, não tem mais nenhum comando. Vai incrementar o i para 2. Para i, o que tem aí é 2, até 2. Então ele vai continuar fazendo ainda. Faça. Escreva o que está dentro do nosso... escreva o que está no endereço, na posição i, que é 2. Mostre para mim isso na tela.
Aí como o i já é 2, não tem mais nenhuma instrução aqui dentro, fim para, ele vai sair daqui e vai executar as próximas instruções que tiverem aqui abaixo. Tudo bem? Bem, então para a gente fazer então um leia, né? Pegar o valor que o usuário digitou e guardar dentro do nosso vetor, a gente vai seguir a mesma ideia para o escreva. Então, vamos declarar então o nosso vetor, que a gente já viu anteriormente a declaração, definir então uma estrutura de repetição, onde começando de 0, né, e começando de 0 até n, que é o número do nosso vetor menos 1, faça o quê? Leia, guarde para mim o valor que o usuário digitou, em qual vetor? No nosso vetor no identificador, qual posição? Na posição i. Então aqui um exemplo prático, declare texto, declare um vetor para mim chamado endereço, de que tipo? Texto, de qual tamanho? Tamanho 3, uma variável inteiro para a gente fazer a navegação dentro do nosso vetor, e então começa de 0, vou então aqui fazer uma parte aqui como se fosse a memória, aqui eu vou definir a variável i, aqui o nosso vetor de endereço. De 3 posições. Então, para melhorar o entendimento, a gente começando aqui o nosso vetor de 0, que é o índice, né, para a gente navegar por ele, de 0 até 2. Então, para ir começando de 0, que a gente atribuiu aqui no comando acima, até 2, faça. Leia, guarde o valor que o usuário digitou no nosso vetor endereço, em qual posição? Posição i. Aqui eu vou colocar, se, por exemplo, se o usuário digitou apenas para fins didáticos, FFF. Fim para, ele vai incrementar o nosso i para 1. Para i, o que está aí é 1, até 2 faça. Então não é 2, ele vai continuar fazendo. Leia o que? Leia o que o usuário digitou, guarde na onde? Nosso vetor endereço, na posição. O que está aqui dentro de i é 1. Então ele vai guardar, por exemplo, se o usuário digitou GGG. Fim para, ele vai incrementar o i para 2. Então, para i, o que está aí é 2, até 2, então é a última vez que ele vai fazer, faça. Leia o que o usuário digitou e guarde no índice 2 do nosso vetor endereço. Como é a última vez que ele fez, fim para, não tem mais nenhum comando depois do leia, ele vai continuar a execução do algoritmo ou do programa após o fim para. Bem, para a gente então conseguir ter um entendimento maior, vamos fazer um algoritmo onde nós podemos ler um vetor de 100 elementos numéricos e verificar se existem elementos iguais a 40. Se existirem, escrever as posições em que estão armazenados. Então, para a gente conseguir fazer esse exercício aqui, eu vou abrir o bloco de notas. E vou fazer o nosso algoritmo aqui. Bom, antes da gente começar a criar o algoritmo, para a gente treinar a parte de interpretação do enunciado, quantas variáveis a gente vai precisar nesse exercício? Teoricamente, nós vamos precisar de um vetor de tamanho 100, a nossa variável i, que é para incrementar,
Basicamente, só isso. Por quê? Porque a gente vai precisar do vetor sem posições, o i para navegar, e depois aqui a gente vai precisar só de um se. Aqui, ó. Se existirem elementos iguais a 40, escrever a posição em que estão armazenados. Só mostrar o valor do índice onde está armazenado esse valor de 40. Então vamos lá. Bom, pessoal, então para a gente continuar então nesse exemplo, eu vou usar aqui o Notepad para facilitar. Vou abrir aqui o Notepad e vou fazer o seguinte. Vou começar o nosso algoritmo. Vou chamar ele de exemplo de vetor início, usando a nossa palavra-chave que é declare, o tipo do nosso vetor, então que é um vetor de inteiro, o tamanho do nosso vetor, que está definido no exercício de tamanho 100, e o nome do nosso vetor. Vou colocar o nome n, ponto e vírgula. Vamos precisar também, que a gente viu anteriormente, da variável inteiro i para a gente conseguir navegar dentro do nosso vetor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar ela de 0, para ela começar na primeira posição do vetor, e já vou inicializar também a nossa instrução na estrutura de repetição. Começando de i até 99, que é 100 menos 1, faça. Faça o quê? Para a gente conseguir guardar então o que o usuário digitou na memória, não preciso pedir para ele digitar primeiro. A gente pode usar então um comandinho escreva aqui pedindo para ele digitar. Vou fazer o seguinte, digite o número, vou colocar um espaço, colocar aspas, vírgula. Vou pegar o mesmo valor que está dentro de i e vou fazer ele mais 1. Por que disso? Porque na hora que ele for mostrar na tela para o usuário, ele vai ficar com a seguinte mensagem. Digite, por exemplo, o número, por exemplo, 45, dois pontos. Para ele entender em qual posição ele já está e qual o número que o algoritmo está pedindo para ele. Aqui, só para fechar, eu vou colocar os dois pontos. Para ficar a mensagem completa. Leia, guarde para mim então na memória o que o usuário digitou, mas em qual posição, aonde que a gente vai guardar? Nosso vetor n, em qual posição? Em i, fecha parêntese, ponto e vírgula. Guarde para mim o que o usuário digitou no nosso vetor n, em qual posição? Na posição i, certo? Então aqui dentro eu já posso fazer até a minha condição já, se caso o que o usuário digitou já foi igual a 40. Não preciso fazer uma outra estrutura de repetição. Já vou fazer um se o que está em n na posição i for igual a 40. O que a gente pode deduzir então? O que a gente tem que fazer então pelo exercício? Escreva armazenado no índice. Em qual índice que ele está armazenado? Está no índice i. Então vou passar aqui para ele i mais 1. Por que eu estou fazendo isso de colocar o índice mais 1? Porque para todas as pessoas, normalmente, para todo mundo, a gente entende que tudo começa de 1. Então, para a gente que é programador, a gente precisa saber que começa de 0. Então, para o usuário não ter que saber isso, que começa de 0, mas ele está na posição 0, a gente inicializa ele de 1 para ficar mais visível para o usuário. Para ele entender que está na posição 1 até a posição 100. Não preciso fazer mais nada. Fim C. Dentro dessa condição. E aí eu vou finalizar o meu fim para, porque também não tenho mais nenhum comando. E também não tenho mais nada para fazer. Vou fazer meu fim, que é o fim do algoritmo. Tudo bem, pessoal? Entendido?
Então, até a nossa próxima aula. Espero que tenha gostado e até lá.